E tem muitas mulheres âncoras, né? Sim. E pode aumentar mais. Uma outra coisa que a gente percebe é que ainda tem muitos programas femininos que reforçam a mulher tradicional. Sim, sem dúvida. A mulher que cuida só dos filhos, que cuida da casa. Geralmente tem programa com culinária, com moda, com coisa muito dita feminina. Como você avalia esse? Lamentavelmente, essas transições, elas às vezes levam um certo tempo para uma mudança mais completa, né? Elas levam, algumas transições são mais rápidas, outras são mais lentas, mas eu acredito assim que na medida em que a gente tem nesses programas, por exemplo, de culinária, de moda, que ainda insistem na concepção da mulher que cria, ou que cozinha, ou que submissa, nós temos tantos outros. Eu sou muito assim positiva, eu penso muito, eu acredito que é uma pena que muitos dos programas alternativos estejam hoje ou nos canais a cabo ou nas TVs que não têm tantos investimentos para propagar os seus sinais, que são as TVs mais educativas. É uma pena, porque nas TVs mais comerciais e abertas, a gente ainda vê muito essa coisa da mulher submissa. Mas a gente vê também, em contrapartida, alguns programas que começam a mostrar a mulher que é a entrevistadora, que é a âncora, como você falou, que num programa de culinária, ela não bota mais touquinha, avental, entendeu? Até a própria indumentária dela muda, não é mais de cozinheira, não. É uma mulher que, dentre outras coisas, tem uma receita rápida, tem uma coisa diferente para fazer, né? Agora, de certa forma, as próprias mulheres às vezes insistem ainda em se comportar dessa maneira, como se a única e exclusivamente a presença delas na televisão fosse suficiente para dizer, olha, estamos conquistando espaços, mas não adianta conquistar o espaço com um pensamento machista, né? E lamentavelmente a gente vê muito isso na televisão, na internet, nos blogs, as blogueiras, né, que se preparam e ensinam a se preparar para os maridos, para os namorados, não para elas mesmas, né? Que ensinam nas redes sociais, as mulheres que também criticam as outras por suas opções, por serem diferentes. Então isso é uma pena, isso reforça um pensamento machista de fato, mas que eu acredito que a gente caminha também para romper. Isso estaria ligado com a retroalimentação, que a mídia diz o seguinte, que ela está reproduzindo o que a sociedade é. Aí termina que os formatos eles não mudam e o discurso fica com dificuldade de mudar? Estaria ligado? Eu acredito que sim, há uma retroalimentação. Há sempre uma questão que a gente realça quando a gente discute a comunicação e a audiência e a qualidade dos programas, da TV principalmente e tudo mais, é quem reflete quem. A mídia reflete o público que ela tem ou o público reflete a mídia que tem? Então eu não tenho uma resposta, é isso ou é aquilo. Eu acredito que os dois. Um reflete o outro, porque quando um muda, o outro também muda, né? E assim sucessivamente. É um grande organismo social do qual fazem parte a sociedade, a mídia, a cultura, a economia, a política. Quando muda um, os outros mudam, né? Como os sistemas vitais do nosso corpo. Se o coração não funciona bem, os outros sistemas vitais também vão ter alguma dificuldade. Eu penso assim, que se a mídia ela tiver mais esse papel do serviço de uma orientação para melhorar a sociedade, ela pode mudar. Porque ela tem um poder de influência enorme, muito grande poder de influência. Mas para que a mídia consiga esse feito, é importante que outros sistemas também se transformem. A educação, a saúde, a segurança. Porque não adianta, por exemplo, nós temos os canais educativos que são maravilhosos no Brasil, premiados internacionalmente,
né, premiados internacionalmente. Mas, se nós não temos uma audiência para esses canais, por que não temos essa audiência para esses canais? Então, há algum outro setor que não está fazendo a sua parte, que não está contribuindo. Então, é a educação, é a dificuldade de acesso aos bens necessários de sobrevivência, da questão de autoestima, de saúde, de segurança, né, de segurança alimentar, de tantos outros fatores que acabam tornando as pessoas não vítimas, assim, mas vulneráveis a esse tipo de programação que não acrescenta muito, a um tipo de programação que é muito capitalista, a um tipo de programação conservadora, né? A um tipo de programação que ainda segue a linha do patriarcalismo que você falou, do machismo, quer dizer, na sua pior forma. Né? Então, eu acredito nesse sistema, nessa estrutura de engrenagens que precisam uma das outras para que mudem juntas, de preferência para melhor, porque também quando muda para ruim, muda tudo para ruim. Verdade. E o debate dentro da sala de aula, você continua professora, né? Continuo professora, porém, porque uma vez professora, sempre professora. Isso, mas assim, porém, sala de aula. Não estou em sala de aula, né? Não estou em sala de aula no momento. Mas essa relação, esse ambiente da sala de aula, ele é muito importante. Ele é muito interessante porque para o professor o aprendizado acaba sendo mais importante do que o que ele propriamente pode oferecer, porque ali ele tem muitos feedbacks. Ali ele tem muitas situações, tanto do ponto de vista pessoal, humano, do ponto de vista intelectual de cada um, quanto do ponto de vista mesmo das opiniões de mídia e do que você pode ser um agente transformador para aquele grupo social que, num dado momento, vai ser aqueles que vão te substituir, que vão ocupar os espaços que vão ser deixados por você e por aí vai. Então, eu acredito que a sala de aula ela tem essa importância e é na sala de aula que as grandes transformações começam normalmente. É na sala de aula, e aí na sala de aula não só das academias, do ensino superior, mas é na sala de aula que as grandes transformações começam. E a transformação para essa questão midiática, do ponto de vista de um melhoramento, do ponto de vista de uma otimização de recursos, de uma formação de profissionais de qualidade, é ali que começa. E, Cristiane, como você percebe a representação da mulher na publicidade? Pois é, eu acho que eu vejo que já mudou muito, né? Prova disso é que, por exemplo, nos comerciais de cerveja você já não vê mais as mulheres tão sensuais e provocantes como ontem, né? Nos comerciais de refrigerante também, com aquela tradicional imagem da garrafa, da boca da garrafa na sua boca, entornando, né? E essas sensualidades ou esse apelo sexual muito grande, ele diminui mais um pouco. Eu acho que há uma preocupação das agências, não de todas, infelizmente, né? Mas algumas agências de publicidade, elas já trabalham de maneira mais conceitual e não tão apelativa, né? Porém, a gente ainda lamenta a utilização das mulheres em um ou outro segmento de consumo de produtos, né? E que há ainda sim uma exploração muito grande, sobretudo a mulher como objeto de apelo, né? Como se aquele corpo, como se aquela pele, aquele rosto fosse o indutor o indutor do consumo, né? Ela não é colocada como um ser pensante e que pode gerar a própria renda para consumir aquele produto. Não, ela seria um instrumento para o apelo ao consumo daquele produto, né? Embora, repita, eu veja que as agências mais avançadas, mais amadurecidas, elas evoluíram muito nessa questão do conceito, a gente precisa realmente, não me ocorre agora um exemplo mais prático,
mas a gente ainda precisa ter um pouco de cuidado com as propagandas e não só com a publicidade das propagandas veiculadas nos meios de comunicação, mas daquela publicidade ou daquela violência simbólica que há nas peças de redes sociais, de WhatsApp, de piadas. Os programas humorísticos hoje ainda são reforçadores, né? Reforçadores do machismo. Há muitos programas humorísticos, personagens, né? Inclusive personagens femininos, que são reforçadores do machismo, que são reforçadores do apelo sexual, né? E não é só da loura, não, é da morena, é da negra, é da ruiva, da albina, enfim, da mulher de maneira em geral. E isso precisa de mais maturidade para ir também reduzindo. Cristiane, como se define a mulher Cristiane Sequete? Eu me defino, não sei nem se eu me defino, mas eu me imagino como uma pessoa que tem um pensamento livre, um pensamento aberto a críticas, aberto a opiniões, aberto a mudanças, aberto a transformações, como eu penso que tem que ser a mulher. Mas essas mudanças e essas transformações como instrumentos de luta, como instrumentos de conscientização, como instrumentos de sensibilização, né? Como um instrumento de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, né? Não transformação ou mudança para satisfazer a maioria, para satisfazer, enfim, os pensamentos ainda dominantes. Não, transformação para satisfazer primeiro a si própria, para, estando satisfeita, satisfazer também aquilo que é importante para um bem comum, né? Para mim, para a minha família, para o meu filho, para o meu trabalho, para as pessoas que me cercam. E assim eu me sinto e me vejo também como uma multiplicadora de oportunidades, sobretudo nesse sentido, né? De poder levar essa opinião, de poder atrair conhecimento, né? De poder compartilhar experiências. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada a TV Antares, TV O Dia e TV Assembleia pelo apoio. Acesse nossas páginas no Facebook e YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Salve samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Salve samba, queremos samba. Esta melodia